Muito bem. Gente, então vamos falar um pouquinho de história aí na segunda fase da Unesp. Tem um pessoal querendo entrar aqui, vamos permitir. Então, é assim, gente, vou compartilhar aqui com vocês, né, alguns temas que eu acho que são os mais importantes, os mais viáveis para a segunda fase da Unesp em história para vocês. Evidentemente que esse modelo que está sendo aplicado agora, né, nessa fase de pandemia, a segunda fase também é teste, né? Então, isso aí talvez mude um pouco as estratégias dos alunos para a segunda fase, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o que eu preparei aqui, vamos lá. Boa noite, Elizabeth, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, estamos aí, né? Revisão da segunda fase de História da Unesp. Olha só, o que mais cai, né? Então, eu procurei aí fazer um levantamento, gente, estatístico aí, dos assuntos de história que mais caíram nas provas da Unesp segunda fase entre 2014 e 2021. Na história geral, na verdade, cai mais história geral do que história do Brasil, segundo a estatística, né? No caso, na história geral, o assunto que mais foi, né, cobrado pela Unesp nesses últimos 7 anos foi a Idade Moderna, né? Idade Moderna do século XV ao século XVIII, né? Idade Moderna da história geral, né? A Europa e etc. O absolutismo, no caso, né, os filósofos justificadores do absolutismo e o absolutismo do caso inglês. Aí temos a América Inglesa, né, a colonização inglesa lá na América, os próprios filósofos do Iluminismo também caíram bastante, e a Revolução Francesa. Né? Então, os assuntos de história geral que mais caem. Depois tem assuntos também do século XX, que depois, se der tempo, a gente comenta um pouquinho, né, para vocês. Agora, na história do Brasil, Brasil republicano, um assunto que mais caiu é a ditadura militar nos últimos anos. E, em segundo lugar, no Brasil colonial, rebeliões, né, separatistas, no caso, a Inconfidência Mineira, e também o período joanino. Então, vamos falar um pouquinho desses assuntos com vocês aí na noite de hoje, com muita alegria aí, com muita esperança que todo mundo vá bem nessa prova aí da Unesp. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o absolutismo? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho desses assuntos do absolutismo da história geral, né? Primeira coisa, gente, de absolutismo, hein? Filósofos. Os filósofos da Idade Moderna, da Europa, da Idade Moderna, do século XVI e do século XVII. Filósofos do século XVI e XVII, que por meio de suas teorias, né, de suas opiniões, de seus livros, acabaram construindo teorias que acabaram justificando a necessidade, né, do rei ter muito poder, do rei ser absolutista. Então, aqui na aula de hoje, eu escolhi citar 2 aqui. O primeiro é muito fácil citar, que é o Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet, gente, é decorar e ser feliz. Entendeu? É uma frase só. Por que o rei tem o direito de governar? Por que o rei tem o direito de governar? Porque ele é um representante de Deus na Terra. Então, Jacques Bossuet, ele, por meio de suas teorias, ele era um católico muito fervoroso, né? Ele dizia que o rei é o representante de Deus na Terra. Portanto, é isso que justifica seu poder. Então, o direito divino do rei governar, Jacques Bossuet. Agora, tem o Thomas Hobbes. Vamos falar um pouquinho do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo um pouco mais aprofundado, né? Ele vai criar aquilo que a gente vai chamar de teoria do contrato social. Teoria do contrato social, os contratualistas. O que é isso, né? Então,
Esses filósofos diziam lá no século XVI e no século XVII, e vai ter até o século XVIII filósofos da teoria do contrato social, que o ser humano vivia na natureza antes de criar a sociedade. Então, o ser humano vivia na natureza antes de criar a sociedade. E aí que fica a pergunta: por que que o ser humano criou a sociedade, saindo do estado natural e indo para o estado social, para o estado civil? Ah, então por quê? Segundo Thomas Hobbes, o homem naturalmente é egoísta. O homem é mau por natureza. E aí, gente, é o seguinte: todo mundo quer gozar de seus interesses e de seus desejos sem limites, o tempo inteiro. Então, isso acaba virando a luta permanente de todos contra todos. O homem é o lobo do homem. E isso traz um sentimento muito ruim, que a qualquer momento eu possa ser atacado, violentado, né, retirado a minha propriedade, eu não tenho garantia nenhuma, é muito ruim. Então foi por isso, segundo Hobbes, por esta maldade humana inerente ao ser humano, que o ser humano abriu mão de sua liberdade natural de fazer o que bem quer e entregar a soberania a um só homem, ao rei. E o rei concentrará o poder, mas ele trará a tão esperada ordem. Ai, mas professor, se o rei for o Lorde das Trevas, não tem problema, diria Thomas Hobbes. Por quê? Porque é melhor a tirania de um do que a tirania de todos. Em algum momento, alguém disse também, muito tempo depois, que cada povo tem o rei que merece. Então, é claríssimo na nossa aula aqui que esses dois filósofos que eu apresentei para vocês são grandes defensores, justificadores do absolutismo lá na Idade Moderna. Agora, teve absolutismo em Portugal, teve absolutismo na Espanha, teve absolutismo na França, mas aí o caso que é mais cobrado pela Unesp é o caso inglês. É o caso do absolutismo inglês. Então tem a dinastia de reis que governavam a Inglaterra no século XVI, que eram os Tudors, e a dinastia, né, a família de reis que governavam a Inglaterra no século XVII, os Stuarts. Então, quando você estuda o absolutismo na Inglaterra, tem no século XVI os Tudors e no século XVII os Stuarts. Eu costumo dizer que os Tudors representam o auge do absolutismo inglês. E os Stuarts representam a crise, a confusão, o declínio. Então, vamos só dar uma relembrada aqui nos Tudors. Veja só que eu coloquei aqui uma imagem no slide, que é o rei Henrique VIII e sua esposa, né, a sua primeira esposa, a Catarina, né, Catarina de Aragão. Então, o Henrique VIII governou no século XVI, em 1509, né, até 1547, e, portanto, a primeira metade, né, do século XVI, e ele que estabeleceu o absolutismo na Inglaterra, não tenha dúvida disso. Agora, ele queria se separar aí dessa moça aí, da Catarina, para casar com a Ana. Olha os bafões que davam na rede social naquela época isso, né? Pois é. E aí, como o Papa não permitia que ele se separasse de uma para casar com a outra, ele, Henrique VIII, resolveu expulsar a Igreja Católica da Inglaterra. Né? Ele fez o ato de supremacia de 1534 e ele
criou a igreja inglesa, a igreja anglicana, da qual ele é o chefe. E aí ele diz que ele pode se separar da esposa e casar com a outra. Então, este episódio que eu acabei de contar para vocês, ele é um episódio que marca reformas religiosas do século XVI. Né? Teve o Lutero na Alemanha, né? O João Calvino na França e na Suíça, e teve também o Henrique VIII, que criou o anglicanismo no século XVI, lá na Inglaterra, até hoje, né? A igreja anglicana é a igreja oficial lá da Inglaterra. Bom, depois ele morre, né? Ele passa o poder para seu filho Eduardo, mas o Eduardo logo morre. O importante mesmo é a filha do Henrique VIII, que é a Elizabeth. Tivemos uma era elisabetana na segunda metade do século XVI, lá na Inglaterra. A Elizabeth, ela continua bastante assim a obra do pai, né? Porque o pai havia criado, o Henrique VIII, né, a marinha inglesa, né? A marinha inglesa. E ela amplia a marinha inglesa, derrota a invencível armada espanhola naquela época, e ela amplia também tráfico negreiro, incentiva muito o tráfico negreiro, incentiva muito a pirataria, né? Jack Sparrow, é uma brincadeira o Jack Sparrow, né? Mas os piratas do Caribe existiam, né? E eram inicialmente, né, bancados pela coroa inglesa, né? Então a Elizabeth, ela foi uma grande incentivadora da pirataria, né? E confirmou que na Inglaterra a igreja realmente não é a católica, a igreja realmente é a anglicana. Porém, quando essa Elizabeth morre, isto era em 1603, é o comecinho do século XVII, a Elizabeth nunca se casou, né? Nunca se casou, nunca teve filhos, tanto que ela era chamada de a Rainha Virgem. Assim, virgem, eu não sei direito, viu, gente? Mas que ela nunca se casou, ela nunca se casou. E aí não teve filhos, e aí a coroa acaba passando, na época da morte dela, em 1603, para seu primo. O primo dela era o rei da Escócia, o Jaime de Escócia, o James, né? O Jaime de Escócia virou o Jaime da Inglaterra, Jaime I de Inglaterra, Jaime IV de Escócia, acabou virando Jaime I, né, da Inglaterra. Ele era um Stuart, então começa a dinastia Stuart. E com os Stuarts começa a confusão, né? Começa o declínio. Os Stuarts, eles entram em choque, né? Né? Os Stuarts entram em choque com o parlamento inglês. Então, ao longo de todo o século XVII, acontecem uma série de problemas, de guerras civis dentro da Inglaterra. Nós chamamos isso genericamente de as revoluções inglesas, ou a Revolução Inglesa. E o fato disso acontecer é o choque do rei Stuart, seja Jaime I, mas principalmente seu filho, que assumiu em 1625, que era o Carlos I. Então, Carlos I vai entrar numa guerra com o parlamento, e esta guerra vai se chamar Revolução Puritana, né? Então, Revolução Puritana tem a ver com o rei. O rei, ele é anglicano, chefe da igreja anglicana, e ele quer impor o anglicanismo a todos, e não quer consultar o parlamento, e se acha um governante no direito divino. Aí que está o choque com o parlamento. E no parlamento tem os calvinistas na Inglaterra, né? Os calvinistas na Inglaterra eram chamados de puritanos. Então, a briga dos puritanos, que eram normalmente burgueses, contra o rei, que era anglicano. Então, essa briga foi lá pela década de 1640, mais precisamente 1642 a 49, levou à derrota do rei. O rei Carlos I, né, Stuart, é derrubado, cortam a cabeça dele com um machado, parça. Cortam a cabeça dele com um machado em 1649. E aí foi proclamada uma república na Inglaterra. Você sabe que, né, a Inglaterra é uma monarquia há séculos e séculos e séculos, né? Mas
Em 1650 até 1660, por uns 10 anos, a Inglaterra foi uma república controlada por um cara chamado Oliver Cromwell. Então, Oliver Cromwell é uma figura central da época da Revolução Inglesa, porque ele governou a Inglaterra por quase uma década, como se fosse uma república, né? A República de Cromwell. Depois da morte do Cromwell, os Stuarts foram restaurados no trono, né? O Carlos I tinha filhos, que vai ser o Jaime II e antes o Carlos II. Só que, de novo, esses Stuarts continuaram criando confusão com o parlamento, e aconteceu uma nova revolução para derrubá-los, agora definitivamente, que se chamou Revolução Gloriosa de 1688. E é muito importante o que eu vou falar agora, né? Quando o rei Jaime II é expulso da Inglaterra na Revolução Gloriosa de 1688, o poder passou à sua filha, a Maria, né? Que era casada com um rapaz chamado Guilherme de Orange. O casal que assumiu o governo assinou um documento, fica esperto, ó, assinou um documento. Como chamava o documento? Bill of Rights. O que significa esse documento Bill of Rights? Que o rei reina, mas não governa. O rei reina. A nobreza, ele é chefe de Estado, é uma figura importante, representativa da nação, mas ele não governa. O parlamento cria um governo em nome de Sua Majestade, então um governo parlamentarista, onde vai surgir a figura do primeiro-ministro. E até hoje, a Inglaterra é assim, 2021. Né? Tem o rei ou a rainha, no caso atual, mas são símbolos apenas. Quem governa é o próprio parlamento, que tem a figura do primeiro-ministro, que é o Boris Johnson hoje em dia. Mas tudo isso foi criado lá no final do século XVII, pela Revolução Gloriosa de 1688. Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho. Interromper aqui. Gente, tudo bem até aqui? Tudo certo? Tudo beleza, Elizabeth? Beleza? Então, contei mais ou menos a primeira parte aqui da história geral que eu queria contar para vocês. Absolutismo e os filósofos que justificaram as revoluções inglesas. Então, agora vamos evoluir para a seguinte questão, para o seguinte tópico que eu vou falar com vocês. Ó. Quando você entende bem o que aconteceu na Inglaterra no século XVII, você entende várias coisas na sequência. Por isso eu falo que é uma aula muito básica, a aula de Inglaterra do século XVII, a aula de Revolução Inglesa do século XVII. Porque ela vai te esclarecer um monte de coisas que vão vir logo a seguir. Duas são as seguintes coisas que vêm a seguir. Revolução Industrial, que é no século XVIII na Inglaterra. A base da Revolução Industrial se dá para uma burguesia muito rica. Ela enriquece de que forma? Porque ela ganha poder político na Revolução Gloriosa do século XVII. E aí ela começa a aprovar um monte de leis que favorecem o tráfico negreiro, a pirataria, ela vai enriquecendo pra caramba. Então a burguesia na Inglaterra do século XVIII é super enriquecida, investe em inovações tecnológicas, é de que vem a máquina a vapor e tudo mais. Então, muito básica a aula de século XVII, nesse sentido. Agora, tem uma outra coisa que a aula de século XVII na Inglaterra nos ajuda a entender. É assim, o rei Stuart cria guerras civis, está sempre em choque com o parlamento, sempre ele está perseguindo alguém. Desde que seja o Jaime I, o Carlos I, ou o Jaime II, o Carlos II, sempre tem uma confusão. E aí, muitas vezes, a pessoa que se acha perseguida na Inglaterra do século XVII, ela resolve fazer o quê? Fugir. Fugir para onde? Para a América. Então, é esse processo político-religioso da Inglaterra do século XVII que vai determinar a colonização dos Estados Unidos. Então, olha que interessante. A aula do século XVII mostra a Revolução Industrial no XVIII
e a própria colonização dos Estados Unidos, no século XVII e XVIII, que a independência é no XVIII mesmo. Deixa eu fazer um pequeno comentário, gente, sobre a colonização dos Estados Unidos, tá bom? Eu vou até mostrar para vocês o slide que eu preparei sobre a colonização dos Estados Unidos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha aqui. Vamos lá. Aqui, ó. As 13 colônias inglesas na América. Então você tem aí até uma imagem com as 13 colônias, começa lá em cima com Massachusetts, né? New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. A Geórgia foi a última a surgir lá embaixo, no sul, né? Ela só surgiu no século XVIII. Então, o que levou as pessoas inglesas a se mudarem para a América do Norte? O contexto religioso do século XVII. Tendo um rei Stuart opressor, ele persegue católicos, persegue puritanos, persegue uma série de religiões que não eram as oficiais da Inglaterra no século XVII, né, que no caso é a Igreja Anglicana, e aí o pessoal foge para a América do Norte, pensando em formar uma nova Inglaterra. Essa é a expressão, né? As colônias que se formaram ao norte, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, né, e Connecticut, passaram a se chamar de Nova Inglaterra, né? Então, as pessoas que foram para os Estados Unidos tinham essa questão religiosa muito importante, uma questão política e religiosa que era candente naquele momento na Inglaterra por causa da perseguição dos reis Stuarts, e essas pessoas, porque em maioria eram puritanas, ou seja, calvinistas, elas se acreditavam, né, um povo escolhido por Deus, né, a nação eleita. Então, os eleitos por Deus, porque já estão predestinados à salvação, né, vão se encontrar e formar a nação dos eleitos, a Nova Inglaterra, na América do Norte. Então, eles tinham um destino dado por Deus de ocupar esse território. Então, toda uma visão religiosa, política e religiosa, né, que estabeleceu a vinda dos primeiros assentamentos. Em 1607, fundaram a Virgínia. Veja que Virgínia tem a ver com a Elizabeth, a rainha Tudor, né, a rainha virgem. Então, e o rei que a sucedeu, né, era o Jaime I. Aí eles formaram uma cidade chamada Jamestown. Olha só que eles, ao fundar as colônias, colocaram o nome dos últimos dois monarcas, né, a rainha virgem e o Jaime I. Então, em 1607 surge Jamestown, a Virgínia, né? Ali que tem a história da Pocahontas, que era uma indígena que se casou com um inglês, que é uma história parcialmente verdadeira até, né? Em 1620, chegou o navio Mayflower, que trouxe os 102 primeiros peregrinos que colonizaram lá em cima, no norte, em Massachusetts. Portanto, a colonização foi ao longo do século XVII e XVIII. E no 18 tem a independência. As colônias do norte, como eu chamei, né, falei para vocês, né, chamava-se Nova Inglaterra. E ali tem características muito específicas. É muito frio. Então, o frio meio que impede você de fazer aqueles cultivos, né, de plantas tropicais, né, que era o caso do Brasil, por exemplo, que tinha a cana-de-açúcar e etc. Então, na verdade, foram surgindo pequenas e médias propriedades. O trabalho era um trabalho familiar, um trabalho livre. Algumas vezes também eram chamados, arregimentados, né? Trazidos pessoas da Europa, ingleses, né? Irlandeses da Europa, que assinavam um contrato, né? Para trabalharem numa fazenda, né? Era uma servidão temporária e tal. Rapidamente, né, essas pequenas comunidades formaram cidades, criaram bibliotecas, universidade, né? A Harvard, por exemplo, né? A Universidade de Harvard surgiu no próprio século XVII, né? Em 1634 surgiu Harvard.
né, a universidade mais antiga do Brasil, né, aquela que foi implantada e deu certo, foi a USP, é a USP, né, que surgiu em 1934, né? Harvard é de 1634, Boston, Massachusetts. E aí tinha já imprensa, tinha uma certa liberdade comercial e tal. Tamanha era a liberdade comercial das colônias do norte, que eles começaram a praticar, olha o mapa aqui, ó, chamado comércio triangular. Nas colônias do norte, tamanha era a liberdade que eles tinham. A Inglaterra, então, não tinha um projeto colonizador, né, um projeto claro, exploratório, como os portugueses tinham no Brasil, né, no caso. Então, os colonos tinham uma certa liberdade e começaram a praticar comércio, livre comércio, né? A gente fala que a Inglaterra não tinha projeto para a América do Norte porque o que acontecia era que um monte de gente fugida por causa de política, né, por causa de religião, estava habitando lá, né? Então é como se fosse meio um exílio. Então a Inglaterra nem se metia no assunto, né? A gente fala que era uma negligência salutar, né? Que a Inglaterra não mexia com as colônias da América do Norte para o bem dela mesma, né? Porque só tinham pessoas exiladas ali, não é? Pessoas que tinham um problema na sociedade inglesa da Europa e acabaram fugindo ou indo embora por causa disso. Uma negligência salutar. E aí eles faziam assim, ó, pegavam na América Central o melaço, né? A partir do melaço dá para fazer o açúcar, o rum, não é isso? A pinga, né? A aguardente. E aí eles vendiam isso no mercado interno das 13 colônias. E aí pegavam um pouco do rum que sobrava, levavam na África e trocavam por escravos e pegavam os escravos e levavam de volta na América Central para ganhar dinheiro vendendo esses escravos, né? Então é interessante que na América, na parte norte das colônias, eles não tinham escravos, mas traficavam escravos. Olha que interessante, né? Não tinham escravos, mas traficavam escravos. E cada vez que eles faziam essa operação, é claro que eles ganhavam muito dinheiro, né? Então houve um certo até enriquecimento das colônias do norte ao longo do século XVII e até a primeira metade do século XVIII. O que gerou, inclusive, depois, na metade do século XVIII, a Inglaterra querer fazer interferências, e essas interferências acabaram gerando o desejo de independência das próprias colônias. As do sul, como é um pouco mais quente, eles utilizaram o plantio de tabaco, o plantio de algodão, que era a agroexportação, né? Então ali surgiu o latifúndio, ali sim teve o trabalho do escravo negro, né? Vindo do tráfico negreiro, não é? E bem semelhante ao que foi o Brasil no século XVIII. Bom, então é isso aqui que eu ia falar para vocês de colonização na América do Norte. Agora, quando a gente muda, né, para o século XVIII, então ó, vamos pensar mais no século XVIII agora, na parte final da Idade Moderna, né? Vamos pensar que na própria Europa, houve um movimento intelectual que criticava a sua própria sociedade. Então, um movimento filosófico. Então, na própria França, principalmente, o epicentro foi a França. Então, no meio do século XVIII, o epicentro realmente foi a França. Surgem filósofos, intelectuais, que começam a escrever livros, fazer debates. A moda da época, né? A fisionomia da época é assim inconfundível, né? São aqueles caras que usavam aquelas perucas, tinham aquelas, né, maquiagens bem fortes, não é? Esses caras, né, da nobreza, principalmente francesa, no Palácio de Versalhes, né? O rei Luís XV, principalmente, né? O Luís XIV, que foi o maior absolutista de todos, né? Morreu em 1715. E depois, então, tem o Luís XV, que vai até 1774. Então, esse pessoal começa a criticar, fazer críticas, fazer análises do mundo que viviam no século XVIII. Né? Eles pregavam, por suas ideias, né, esses filósofos, que se fizesse uma reforma ou até uma revolução na sociedade. Né? Eles falavam que o mundo tinha um velho regime,
um ancien régime, e eles propunham um novo regime, né? Um novo regime no sentido político, um novo regime no sentido econômico, né? Esses caras pensavam que suas ideias intelectuais, suas novas teorias, iluminariam o mundo, né? Que um mundo sem você estudar, sem você usar a ciência, a razão seria um mundo de trevas. E que o estudo, o conhecimento, a razão, a filosofia iluminariam o mundo, esclareceriam o mundo, não é? Então eles criticavam principalmente o poder do rei, né? Não tinha o Thomas Hobbes do século XVII, 16 e 17, não tinha o Jacques Bossuet, que dizia a necessidade do rei, do absolutismo? Então, aqui no século XVIII, não era mais aceita essa teoria de que o rei é o enviado de Deus, né? Todo rei que quer basear o seu governo na metade do século XVIII na crença de que ele foi enviado por Deus, é um rei que passa a ser olhado como ultrapassado, né? Então, os filósofos ditos iluministas criam todo um campo de análise política sobre o poder, né? Como o poder do rei, o poder concentrado na mão do rei, é uma coisa errada, né? Pode levar à tirania. Então, essas críticas vão levando à formulação de novas propostas sobre o governo, né? Nós vamos chamar isso genericamente, nessas propostas, né, de liberalismo político, né? Aí que você vai poder emendar as teorias do John Locke, né, passando por um Voltaire, passando por um Montesquieu, passando por um Rousseau, por um Diderot, por um D'Alembert. Então, esses filósofos vão tentar reconstruir a ideia do poder. Por exemplo, né, eu acho que aqui seria legal citar para vocês o Voltaire. Porque o Voltaire, ele. Porque há uma discussão aqui em torno da ideia de tirar o rei. Qual que é a proposta, né, dos iluministas? É tirar o rei ou manter o rei? Então, o Voltaire, ele acredita que tinha que manter o rei. Então, ele era um monarquista ainda. Só que ele achava que deveria ser feita uma reforma na monarquia. Então, ele era um reformista nesse sentido, que os reis, os monarcas, eles deveriam se preparar para o governo, serem verdadeiros filósofos, ou venderem a ideia de que eles são propagadores, né, que eles são benfeitores da sociedade. Por isso que é a sociedade real para a astronomia, sociedade literária do rei. Então o rei propõe, né, e financia e banca o conhecimento, as artes, etc. Então, o Voltaire foi um cara muito que propôs esse tipo de coisa, né? Ele não acreditava na soberania popular, não acreditava que o povo tivesse a condição de conseguir governar. E esses reis que passaram a existir na metade do século XVIII absorveram muito essa ideia, né? Então abandonaram a ideia de que são enviados de Deus e passaram a ser déspotas esclarecidos, né? Déspota é rei, esclarecido, né, é a razão do iluminismo. Déspotas esclarecidos, né? A ideia do Voltaire leva a uma ampla reforma da monarquia na metade do século XVIII, surgindo os déspotas esclarecidos. Agora, o Rousseau, por exemplo, era um cara que não concordava nem um pouco, né, com o Voltaire nesse sentido, porque o Rousseau era um republicano, né? Ele queria, de fato, que as monarquias fossem abolidas e defendia a proclamação de uma república, que seria governada, inclusive, pela vontade geral de seus cidadãos. Tinha o Montesquieu. E o Montesquieu é um tipo de filósofo que você não pode esquecer e decorar mesmo, né? Que em seu livro O Espírito das Leis, ele dizia, né, que a soberania na mão do rei ou de qualquer tipo de governante, mesmo sendo na república, né, seria um convite à tirania. Então, o certo seria repartir o poder em 3 pedaços. Por que repartir o poder em 3 pedaços? Porque só o poder controla o poder. O que faz com que se limite o poder de alguém? Se existir outro poder. Então, por isso que Montesquieu propôs a ideia do poder executivo, legislativo e judiciário, que serve tanto para uma monarquia, né, o rei poderia ser o chefe do executivo e o parlamento o chefe do legislativo, e haver um judiciário independente,
E também serve para as repúblicas da mesma forma também, como o Brasil, por exemplo, é uma república, né, com divisão em 3 poderes, hoje em dia. Então, basicamente, isto é o liberalismo político, essas novas ideias desses novos filósofos, na metade em diante do século XVIII. Agora, também houve filósofos, e esses são mais com a língua inglesa, porque na Inglaterra do século XVIII a Revolução Industrial já estava arrancando, né? E esses caras propõem também reformas, né, de novos princípios na economia. Né? Um dos principais do século XVIII foi um escocês chamado Adam Smith. Né? O Adam Smith é o famoso cara que disse que a riqueza ela não vem da agricultura, a riqueza não aparece do nada, na verdade a riqueza vem do trabalho e da divisão do trabalho. Né? A divisão do trabalho é a que geraria a riqueza. Né? A Riqueza das Nações, o livro mais importante do Adam Smith, mais lembrado, na verdade, que ele publicou em 1776, data da independência dos Estados Unidos, ele fala sobre a riqueza das nações ser o resultado, o produto da divisão internacional do trabalho. Né? Quanto mais se divide o trabalho, mais é produzido e mais riqueza é produzida também em consequência. Muito bem. Então, tracei aqui com vocês um pequeno panorama até agora, falando de alguns assuntos do século XVIII. Tudo bem, gente? Tudo certo aí? Tudo ok aí? Então tá bom, né? Então vamos lá, vamos continuar, né? Guilherme disse que tá tudo certinho. Beleza, muito bom, Guilherme. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui também. Que ainda temos que explorar mais um pouquinho o século XVIII, viu, gente? Ainda não terminamos ainda de coisas importantes do século XVIII, né? Que todas essas ideias iluministas, do Rousseau, principalmente, mas também do Montesquieu, do Diderot, da D'Alembert, né, que escreveram aquela enciclopédia, todo esse pessoal dos iluministas que criou tantas ideias novas, não, essas ideias, né, o que vai acontecer? Elas serão a base teórica, é a base ideológica para uma série de revoluções que vão ocorrer na segunda metade do século XVIII até o início do século XIX. Então é a Revolução Industrial, é a Revolução Americana, é a Revolução Francesa. Toda essa era de revoluções burguesas tem como base ideológica, como base teórica, essas ideias iluministas. Então deixa eu dar um pouquinho, né, de fala para vocês sobre essas revoluções, né, sobre essa era de revoluções cuja base são as ideias iluministas, né? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos compartilhar aqui sobre a era de revoluções. Vamos lá. Aqui, ó. Era de revoluções. Até é um livro, né, gente? É o livro do Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções. 1789, que é a francesa, né? Até 1848, que é tipo uma terceira Revolução Francesa, chamada de Primavera dos Povos Europeus, lá em 1848. Seria toda uma era de revoluções da burguesia europeia, né? Colocando em prática as ideias iluministas, as ideias liberais, né? Tanto no campo político quanto no campo econômico, e tirando, né? Alijando a nobreza do poder, coisa que ela já estava desde a época medieval, da época feudal. Então, as ideias iluministas são a base, por exemplo, para a independência dos Estados Unidos, né, que se dá em 4 de julho de 1776. Qual que é a questão aqui, né? O rei Jorge III da Inglaterra, no meio do século XVIII, criou um monte de taxas para os colonos norte-americanos. Criou lei do açúcar, lei do selo, né? Leis do ministro lá, Townshend, uma série de taxas, lei do chá, nossa, leis de Quebec, um monte de leis consideradas pelos colonos como intoleráveis, inaceitáveis, que sem representação no parlamento em Londres, como que se criava essas taxações todas, né? Sem representação, não deveria haver taxação. Então, os americanos foram os primeiros, atenção para isso, os norte-americanos
foram os primeiros a se afetarem pelos ideais iluministas, no sentido de olhar a sua própria realidade, se achar oprimido, né, pelas políticas do rei Jorge III e querer se livrar delas e fazer uma rebelião. Então, baseada essa rebelião nessas ideias iluministas, especialmente de um cara chamado John Locke, né, que dizia que nós temos direitos naturais, né, como o direito à vida, à propriedade, à felicidade. Ele fala, né, o direito à busca da felicidade, e que quando isso é retirado das pessoas, é um direito delas, não é, se rebelarem e derrubarem um governo e estabelecerem outro justo governo. Se você lê a Carta de Independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776, né, do Thomas Jefferson, eu acabei de fazer um resumo dela para você aqui, né? É isso que está escrito lá. E, de fato, eles ganham a Guerra de Independência contra os ingleses lá em 1781. Eles firmam um acordo, né, com os ingleses em 1783, né, quando os ingleses admitem a derrota, e se cria os Estados Unidos da América do Norte, já dentro de um regime que não era o velho regime das monarquias. Os caras criam uma república. Não é? Passou alguns anos, lá por 1787, né, entre 1787 e 89, portanto, tudo isso antes da Revolução Francesa, eles fizeram a Constituição deles, né? A Constituição que vale até hoje, que é a mesma até hoje, né? E cria-se uma república presidencialista federativa, né? Os estados, eles mantêm sua autonomia, mas criam um Estado, uma União unificada em torno de uma Constituição curta, né, com poucas leis, que gera aos Estados da Federação, né, uma certa autonomia. Na verdade, eles colocaram em prática todas aquelas ideias que surgiram na França e na Inglaterra. Todo o liberalismo econômico e todo o liberalismo político, eles colocaram em prática com sua revolução, os americanos. Isto foi tipo um recado para a França. Oi, França, tudo bem? Sabe aquela sua ideia do iluminismo aí? Que aqueles caras de peruca ficava falando, escrevia no livro, a gente leu aqui e colocou em prática, viu? Deu muito certo, viu, França? Olha aqui, ó. Então, de fato, os americanos colocarem em prática aquelas ideias novas foi meio um recado para a burguesia francesa, não é? De que eles poderiam fazer isso também na França. E é obviamente que o rei Luís XVI cometeu um erro absurdo, deu um tiro no pé quando ele apoiou, não é, os revolucionários americanos, só porque ele tinha uma raivinha dos ingleses, né, uma rivalidade com os ingleses. Então, o rei Luís XVI acabou patrocinando a criação de uma república na América, e essa república na América foi um exemplo para os próprios súditos do Luís XVI, que eles poderiam ir lá e eliminar o Luís XVI da jogada, não é? Então, aqui, o que foi a Revolução Francesa, gente? Caiu a Bastilha no dia 14 de julho de 1789, mas o que é importante? Presta atenção, presta atenção. O que é revolucionário? O que é importante? Até o rei Luís XVI, até 1789, para ser um bom francês, eu tinha que ser o quê? Súdito do rei. Seguir o rei, obedecer o rei, ser fiel ao rei. Não ser fiel ao rei é uma inconfidência mineira, né? Inconfidência é uma infidelidade que você comete em relação à figura do rei. Então, um bom súdito do rei é aquele que segue o rei em tudo. Um bom francês é fiel ao rei. Até o Luís XVI foi isso. O que é a Revolução Francesa? Se livra da figura do rei, ou podemos até manter o rei, mas em outras bases. Porque a partir de agora, o francês não é um súdito. Não é um súdito. Ele é um cidadão. E os bons cidadãos são os bons franceses. Os bons cidadãos são aqueles que seguem não ao rei,
seguem a lei, a Constituição, o Estado. Então mudou a dominação. A dominação era pessoal do rei. A sociedade ela era dividida em castas, ou melhor dizendo, estamentos. Primeiro estado, o clero. O segundo estado, a nobreza. O terceiro estado, o povo. E todos eram súditos do rei. Isto some. Existe a Constituição, a lei e o Estado. E eu devo fidelidade, como bom cidadão, a isto. Não ao rei, nem a ninguém, nem a nenhuma tradição. Então se cria a ideia de cidadania. Eu saio de súdito para cidadão. É lógico que o rei não aceitou em algum momento isso, e foi até proclamada uma república na Revolução Francesa, né? A primeira República Francesa. Depois a monarquia voltou e tal, mas de fato a sociedade passou a ser baseada na Constituição, no parlamento e nas leis. E nunca mais a ideia de poder pessoal retornou. Isto que foi a revolução. Isto que foi uma revolução. Porque se mudou o estatuto da sociedade. Desta forma. Bom, quando aparece o Napoleão Bonaparte, no final da Revolução Francesa, em 1799, o que o Napoleão Bonaparte fez? Ele usou o poder carismático que ele tinha para consolidar de vez estes valores que eu citei da Revolução Francesa, que é uma sociedade de classes, não mais uma sociedade estamental, em que se nutre, né, o poder ao Estado, às leis, à Constituição e etc. Então, o Napoleão ele vai criar o Código Civil Napoleônico. O que é isso? Então, uma Constituição é um conjunto de leis muito subjetiva, muito genérico. O Código Civil é algo do dia a dia, do cotidiano. Como que faz para eu casar? Eu quero casar. Aonde eu assino? E depois, os filhos, onde se registra? E a herança? E o testamento? Como que se faz? Como que eu compro uma propriedade? Como eu vendo uma propriedade? Como se dá a propriedade? Quem pode estabelecer comércio? Quem não pode? Não há liberdade comercial? Portanto, veja, o Código Civil é algo que temos no Brasil hoje. Né? Todas as nações que se dizem contemporâneas, modernas, liberais, né, têm um Código Civil de leis. Foi o Napoleão, então, que ao criar esse Código de Leis, acaba consolidando toda uma série de valores liberais, não é? Que eram aqueles que eram os valores que a burguesia queria implantar por meio das revoluções que ela estava promovendo. Então, o Napoleão é um cara que perdeu lá na Rússia por causa do inverno, tudo bem, mas ele dominou a Europa inteira. E aonde ele passou com o seu cavalo, ele deixou o Código Civil. Depois que o Napoleão perdeu, o Código Civil continuou. Então, rapidamente, a Europa caminhou para consolidar esses valores burgueses, liberais, ligados a essas revoluções que estavam acontecendo ali naquela primeira metade do final do século XVIII, na primeira metade do século XIX. Muito bem. Então, isto foi a era de revoluções. Deixa eu contar para vocês, gente, o que estava acontecendo no Brasil justamente naquela época. Então, fique atento para saber o que estava acontecendo no Brasil exatamente nessa parte do final do 18 e no começo do 19. Então, no caso do Brasil, as ideias iluministas chegaram, o exemplo da independência dos Estados Unidos também chegou, por exemplo, em Minas Gerais. Então, Minas Gerais teve o auge da mineração, o auge do ouro, mas já vivia no final do século XIX um declínio. Mas Portugal, nossa metrópole, continuava exigindo altos impostos para cima dos caras de Minas Gerais. Né? A derrama, né, que eles falavam, né? A derrama era a exigência, não é, de 1,5 tonelada de ouro por ano de Minas Gerais. E como Minas Gerais não conseguia, né, inteirar esta cota, ficava todo ano devendo, né, um pedaço dessa cota para a coroa portuguesa.
Então você tinha uma elite em Minas Gerais completamente endividada com a coroa portuguesa. E esta elite mineira, que é relativamente letrada, era relativamente letrada, né? É daqui que você pega, né, os poetas árcades, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto. Esse pessoal começa a absorver os ideais iluministas. Eles enxergam o exemplo da independência dos Estados Unidos e começam a pensar num movimento semelhante no Brasil. Então, é aí que em 1789, que é o próprio ano da Revolução Francesa, aqui foi em janeiro, né? A Revolução Francesa foi em julho. Criam um primeiro movimento separatista da história do Brasil, que foi um movimento fracassado, né? Houve uma denúncia, o governador aqui das Minas Gerais acabou ficando sabendo de tudo, porque houve uma denúncia e tal, né? Acabou prendendo os inconfidentes, e aí a maioria, praticamente todos os envolvidos mais importantes, acabaram sendo, inclusive, degredados do Brasil, exilados, e somente um acabou enforcado, esquartejado, que foi a figura do Joaquim José da Silva Xavier, o mais conhecido como Tiradentes, que a gente vê na imagem aqui, neste quadro chamado Tiradentes Esquartejado, do Pedro Américo, né? Uma tela que foi feita 100 anos depois. Interessante, né? Que a figura do Tiradentes era uma figura que, logicamente, não era o líder da Inconfidência Mineira, não era a figura de relevo, aliás, por ser uma figura menos importante, foi aquele que acabou sendo sacrificado, né, para pegar como exemplo, que não poderia, né, libertar a todos, e aí um tinha que ficar de exemplo, usaram esse Joaquim José. Agora, 100 anos depois, preste atenção nisso, né? 100 anos depois, no Brasil, estava acontecendo no final do século XIX o movimento republicano no Brasil, o movimento republicano no Brasil. O movimento republicano no Brasil foi buscar esse Joaquim José da Silva Xavier, não é? Porque esse cara acabou morrendo, sendo esquartejado, porque defendia em Minas Gerais a adoção de uma república. Então ele lutou contra um rei opressor e defendia a instalação de uma república. Era justamente o que estava acontecendo com o movimento republicano no Brasil no final do século XIX, né? Queria derrubar o Dom Pedro II e queria, né, colocar a república. Então, o Tiradentes foi um herói, assim, construído pelos republicanos no Brasil do século XIX, né, que caiu que nem uma luva para aquilo que eles pensavam, né? E a tela portanto, de 100 anos depois, o Tiradentes já é, inclusive, retratado muito próximo ao martírio de Jesus, né? Colocado como cabeludo, barbudo, coisa que ele não era na realidade, né? Porque ele era um soldado, né? Nunca existiu, pelo menos na minha lembrança, soldados cabeludos e barbudos, né? Então essa é uma imagem idealizada, romantizada do Tiradentes 100 anos depois. Agora, voltando ao Brasil do século XVIII, né? Teve depois uma outra revolta separatista na Bahia, em 1798, chamada de Conjuração Baiana, que ele teve uma raiz mais popular, teve uma influência maior da Revolução Francesa, até da Revolução Haitiana, né, que foi feita por escravos lá no Haiti mesmo, né? Mas o Napoleão Bonaparte, lá por 1806, acabou decretando o bloqueio continental. E ele proibia todos da Europa de comercializar com a Inglaterra. Porém, Portugal, nossa metrópole, né, tinha compromissos econômicos que não tinha como romper com os ingleses. Então, nesse sentido, o Portugal poderia ser invadido a qualquer momento pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Foi aí, então, que o príncipe regente, futuro Dom João VI, que a rainha era Dona Maria I, né, a louca, ele era o filho mais velho dela, o príncipe regente. Acaba fugindo para o Brasil para não ser pego pelas tropas napoleônicas, né? Então, em 1808, a família real, né, chega ao Brasil. E uma das primeiras medidas da família real no Brasil, Dom João VI no Brasil, foi a abertura dos portos às nações amigas, não é? Ou seja, o imperador, né, do Império Português agora mora no Brasil. Portanto, a sede do Império Português é no Brasil. E o imperador mora aqui.
E ele abre os portos, ou seja, ele rompe com aquela relação de exclusivismo metropolitano, né? Aquela relação colonial, né? Na verdade, a própria independência do Brasil é justamente quando se rompe essa relação colonial e se abrem os portos em 1808 pela própria figura do rei que se mudou para o Brasil, né? Uma inversão brasileira, né? O que era metrópole virou colônia, o que era colônia virou metrópole. E a estada do Dom João aqui, ela se alongou, né? Foi até 1821. Em 1815, o próprio Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, pois o projeto dele era ficar aqui no Brasil, não é? E governar o Império Luso-Brasileiro a partir aqui do Rio de Janeiro. Né? Uma pena que não deu certo, porque houve uma rebelião em Portugal em 1820, né? A Revolução do Porto, que obrigou o rei a retornar, e quando o rei retornou, nós também começamos a sentir a ideia de independência, porque perdíamos, né, nossa autonomia que tinha sido ganha anos antes. Então, no Brasil, era mais ou menos isso que estava acontecendo, né, entre os séculos XVIII e XIX, né, o caminho que vai levar à independência. Não só aconteceu isso no Brasil, como também aconteceu na própria América Espanhola. A América Espanhola foi um pouco antes, né, a partir de 1810 já começou as guerras de independência. Então, é isso aí, gente. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Tomar uma aguinha aqui. Pessoal, tudo bem aí? Vocês estão acordados ainda? Estão acordados ainda? Estão por aí ainda? O pessoal tá falando aqui no chat que sim. Então tá bom. É que eu perdi alguma pergunta aqui, gente? Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui. A Elizabeth comentou algumas aqui, mas eu acabei perdendo o comentário da Elizabeth. Esse comentário foi do Orange, que ele assinou o documento porque ele não sabia a língua do documento, né? Então ele deu todo o poder que ele tinha do rei para os parlamentares. Ah, entendi. Perfeito, Elizabeth. Valeu pelo comentário, então. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui já não adiantada a hora. Tem alguns temas de século XX que eu acho que são importantes. Deixa eu colocar aqui para vocês alguns temas de século XX que eu acho que podem também aparecer na Unesp, viu, gente? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó, alguns temas de século XX, gente. Ó. E eu, para ser o mote do meu comentário do século XX, eu busquei essa frase aqui do Winston Churchill. Acho que todo mundo aqui deve conhecer o Winston Churchill, né? Que foi o primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial, né? E ele falou assim, ó, essa guerra, né, que é a Segunda Guerra Mundial, é na verdade a continuação da guerra anterior, que é a Primeira Guerra. Então, de fato, Churchill dizer que a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, foi a continuação da guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 18, tem a ver. Porque os problemas que foram gerados na Primeira Guerra Mundial não foram resolvidos. Na verdade, os problemas se dão principalmente pelo Tratado de Paz da Guerra, que foi o Tratado de Versalhes, de 19, né? Em que esse tratado acaba fazendo com que a França e a Inglaterra acabassem colocando termos muito duros para cima da Alemanha, humilhando a Alemanha, né, e obrigando a Alemanha a pagar, inclusive, pesadas indenizações. O que faz a Alemanha empobrecer, né, ter muito desemprego e causa, né, uma humilhação à Alemanha. Isso tudo foi um terreno muito fértil para discursos radicais, né, discursos extremistas, como foi o discurso nazista. Né? O nazismo foi um partido criado já logo após, né, o final da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, logo em 18. Né, o Partido dos Trabalhadores Alemães, né, PTA, já surge, né, e depois ele vai evoluir para partido nazista alguns anos depois. E aí um ex-soldado, né, um ex-cabo do exército, né, alemão na Primeira Guerra, chamado
Hitler, né, Adolf Hitler, acaba se tornando seu líder, né, na década de 20. E com seus discursos inflamados, né, de vingança, né, que a culpa era dos banqueiros judeus, que estavam colocando a Alemanha de joelhos, que eles precisavam, então, recomeçar a guerra para, né, tirar a humilhação da Alemanha, trazer de volta a glória alemã, essas coisas todas, né, foram muito facilitadas justamente pelos termos muito duros, né, impostos pelo Tratado de Versalhes. E aí, uma coisa é verdadeira, a crise se agravou muito, não só, né, pelas imposições do Tratado de Versalhes à Alemanha. Na verdade, a crise se agravou tremendamente no mundo inteiro por causa da crise de 1929, né? Então, a crise de 29, a queda da Bolsa de Nova York, a economia americana já era a economia que financiava o mundo inteiro capitalista, né? Os americanos não eram a maior potência militar do mundo, né? Mas já eram a maior potência econômica do mundo. Então eles financiavam, né, praticamente todo o capitalismo internacional. E a crise de 29 fez com que os Estados Unidos falissem e parassem de financiar o capitalismo internacional. Então essa crise ela foi mundial, né? Com exceção da União Soviética, né, que estava já no socialismo com Stalin, portanto não estava interligado ao mundo capitalista, né? Todo o mundo capitalista sofreu. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, né, claramente as oligarquias cafeeiras se enfraquecem, tem a Revolução de 30 e o Getúlio Vargas, né, chega ao poder. Então, gente, a crise de 29 foi o combustível fundamental, né, para que os nazistas ganhassem um espaço fundamental. E em 33, né, teve as eleições em 32 na Alemanha, o Partido Nazista conseguiu a maioria das cadeiras no parlamento, e aí, por ter a maioria das cadeiras no parlamento, o presidente Hindenburg teve que nomear Adolf Hitler como o primeiro-ministro, né, ou chanceler, e foi assim que em 33 os nazistas já estavam no poder. Rapidamente o Hitler, né, se torna o Führer, vai fazer a sua política expansionista e vai acabar levando à Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, surgiu o presidente Franklin Roosevelt, que é esse cara aí da fotografia. Né? Diante do presidente Hoover, que se recusava a criar uma política do Estado para superar a crise econômica que os americanos viviam desde 29, né? 29, as eleições foram em 32. O desemprego nos Estados Unidos foi para casa de 25%, né? Um quarto da população americana estava desempregada, né? 9 mil empresas faliram, né, naquela época. Então, diante da recusa do Herbert Hoover, que era um liberalista clássico, que o Estado não se mete na economia, que a mão invisível ia controlar tudo, né? Como essa política se mostrou fracassada, né, do Herbert Hoover, o Franklin Roosevelt conseguiu vencer as eleições em 32 e impôs um projeto, né, criou um projeto chamado New Deal, em que o Estado americano se comprometeu a criar empregos, né, criar uma infraestrutura que melhorasse a economia americana. E, de fato, ela foi melhorando aos poucos ao longo dos anos 30, que foram chamados, né, de anos da Grande Depressão Econômica, como efeito da crise de 29. Então, acho que esses temas são temas bem legais e importantes para o século XX, que a gente deve ficar aqui de olho para a prova da Unesp. Gente, deixa eu falar algumas coisas também aqui sobre a América Latina no século XX. Veja só, América Latina no século XX. Houve a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, o Brasil vivia o governo de Getúlio Vargas na Segunda Guerra Mundial. A guerra acaba em 45 e por volta de 47 nós temos uma nova fase da história do mundo no século XX, que foi a Guerra Fria. É um confronto entre Estados Unidos e União Soviética, não é, pela hegemonia mundial. Uma disputa entre capitalismo e socialismo. Muito bem. Os americanos, no contexto da Guerra Fria, tinham grande dificuldade em aceitar governantes na América Latina. Lembrem, hein? A América Latina é a zona, vamos dizer assim, a zona de influência total norte-americana. Imagine que a Ucrânia,
entendeu? O leste europeu é a zona natural de influência da União Soviética. A mesma coisa os americanos pensariam da América Central e da América Latina em si. É a zona de influência norte-americana. E os norte-americanos tinham um grande problema em aceitar, nesta época da Guerra Fria, nessa época de radicalização, não é, que tudo é tomado como comunismo, entendeu? Você vestir uma roupa vermelha já é comunismo. Eles tinham dificuldade em aceitar presidentes nacionalistas na América Latina. A América Latina buscava, em vários países, você vai estudar isso, poderia estudar isso tranquilamente, políticas desenvolvimentistas, né? Você pega o Getúlio Vargas no Brasil, Juscelino Kubitschek, né? O nacional desenvolvimentismo. Os americanos enxergavam esses nacionalistas, esses desenvolvimentistas, como pessoas próximas ao socialismo. Então, os americanos vão acabar se juntando, né, a uma certa elite conservadora da América Latina para derrubar esses governos, né, estabelecer ditaduras militares ao longo dos anos 60 e 70. Então, as ditaduras militares, aqui eu coloquei o Videla, né, que tem o Kep, né, que era o ditador da Argentina, aqui no meio tem o Médici, que foi o ditador no Brasil, né, e com o óculos é o ditador do Chile, né, o Pinochet. Né, o Pinochet foi ditador do Chile até sair do governo em 1991, né? Então, o cara ficou até 91. No caso, no Brasil, né, a ditadura foi até 85. No caso da Argentina, foi até 83. Então, a América Latina é instada pela política americana, né, a política radical norte-americana contra os nacionalistas, derrubar os nacionalistas e colocar generais no governo, porque esses generais, de alguma forma, acalmariam os americanos, né, porque o Brasil e a América Latina não iria para o comunismo. É interessante, né, que nessa mesma época em que a América Latina está sendo abalada por todas essas questões que eu estou citando para vocês, né? Dentro da sociedade americana, na década de 60, né, houve uma guerra, eles fizeram essa guerra contra o Vietnã, por volta de 63 a 75, essa guerra, né, ela existiu por praticamente uma década, né, entre os anos 60 e 70 nos Estados Unidos, e esta guerra acabou gerando uma série de situações internas entre os americanos, né, como jovens querendo se recusar a ir para a guerra, né, e os próprios negros norte-americanos, né, acabaram criando movimentos em busca de seus direitos civis. Né. Até 1964, nos Estados Unidos, havia uma segregação racial em alguns estados sulistas, não é? Alguns estados como Mississippi, Alabama, Geórgia, né? Flórida tinha banheiro de branco, banheiro de negro, escola de branco, escola de negro, né? Segregação racial total, né? Um verdadeiro apartheid. E só em 64 que o presidente Lyndon Johnson assinou, né, o fim dessas leis chamadas de leis Jim Crow. Só que aí tem a guerra do Vietnã, e aí tem toda uma série de manifestações de jovens norte-americanos contra a guerra e de negros que se dizem perseguidos pela polícia, que apanhavam da polícia. E esses movimentos todos se juntaram, né, e culminaram, né, em grandes marchas populares nos anos 60. Há uma liderança mais pacifista do movimento negro americano, que é do Luther King, né? Mas havia uma liderança mais violenta, revolucionária, dos Panteras Negras. É um partido revolucionário nos Estados Unidos que surgiu na Califórnia em 1965 e que a saudação deles, né, é esse braço estendido e que propunha uma verdadeira luta armada nos Estados Unidos contra a opressão que os negros sofriam. Nos Jogos Olímpicos de 68, esses dois competidores aí que estão aí na fotografia, norte-americanos, que ganharam, né, na corrida dos 200 metros rasos, né, medalha de ouro e de bronze, né, eles receberam as medalhas com a saudação, né, do movimento Panteras Negras. E acabaram, inclusive, perdendo as medalhas. O Comitê Olímpico Internacional retirou as medalhas deles, porque estavam fazendo política no meio dos Jogos Olímpicos. Bom, então mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês na aula de hoje. Vamos fazer aqui
um exercício do ano passado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês já. Um exercício da segunda fase do ano passado. O tema aqui é o nazismo, né? Vamos ler junto aqui o texto? A glorificação da guerra e do heroísmo já era tema constante na literatura nacionalista. Os escritores nazistas só vieram repetir os clichês já surrados da exaltação dos valores militares, do sacrifício, da força da guerra como fator de soerguimento do orgulho nacional. Para o nazismo, a guerra era o cume de uma decisão de cuja verdade não se poderia escapar. Sabiam que tudo estava sendo jogado nela, né, na guerra. Então, no contexto histórico descrito, gente, dá uma olhada aí, dá uma lidinha rapidinha para a gente depois comentar e achar a resposta. Um minutinho aí, dá uma lida aí. Vê se você consegue. Bom, vamos lá? Vamos comentar um pouquinho agora dessa questão, ó. Então, sobre a guerra e os nazistas. Os nazistas acreditavam que a guerra era o cume de uma decisão de cuja verdade não se poderia escapar, pois defendiam, nos seus textos teóricos, que os humanos são, no estado de natureza, bons selvagens. Veja, qual o erro dessa alternativa, gente? Bons selvagens? Essa é a teoria que vem lá do Rousseau, que o homem no estado de natureza seria um bom selvagem. Aquela história, né, de que o homem nasce mal, né, ou nasce bom. Então, segundo Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E o Thomas Hobbes diria o contrário, né, que o homem já nasce mal. Por isso que precisa colocar o rei para, né, conter a maldade do homem. Então, veja que não tem absolutamente nenhuma relação essa alternativa com as questões dos nazistas, né? Agora o B. Os nazistas reproduziram a exaltação dos valores militares da literatura nacionalista, pois identificavam-se aos valores e princípios socialistas dos principais autores alemães do século XIX, tipo o Marx, por exemplo, o autor alemão do século XIX, de forma alguma, não é? Embora o nazismo se chamasse Partido do Nacional-Socialismo, né? Entenda, nacional-socialismo, né? Socialismo nacional, não é socialismo internacional, como o Marx e outros socialistas defendiam, né? Socialismo nacional é mais ou menos assim, né? Todos nós que somos da nação ariana, né, da nação alemã, somos arianos, né, puros, somos iguais. O resto é um lixo. É uma outra coisa aqui, né? Isso que é o nacional-socialismo, né? O socialismo nacional dos nazistas, não o socialismo internacional dos filósofos, né, do século XIX, como o Karl Marx. C. O sorgimento do orgulho nacional associa-se à necessidade de recuperar os territórios perdidos pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana? Não, a Alemanha não perdeu territórios na Guerra Franco-Prussiana de 1870. A Alemanha anexou territórios na Guerra Franco-Prussiana de 1870, né? Retirou da França a Alsácia e a Lorena. E depois, na Primeira Guerra Mundial, teve que devolvê-los, não é? E aí tá tudo errado aí nessa alternativa, portanto. D. A glorificação da guerra relaciona-se ao enaltecimento das campanhas militares dos alemães na história. Sim, né? E a sustentação pela ideologia nazista
da centralidade do conflito como hierarquizador das pessoas e das nações, né? Para os nazistas, a guerra vai decidir quem que é a nação forte, quem que é a nação fraca. E se a gente ganhar, vai glorificar a nação, e é isso, né? E vamos glorificar todas as guerras do passado, né? Desde do Sacro Império Romano Germânico lá, da Idade Média, já era a Alemanha, do Reich, do Bismarck, da Guerra Franco-Prussiana. Então, é a história da guerra que glorifica a nação, né? E a hierarquia das nações se dá aí nesse ponto. Por isso que a D é a correta aqui, me parece, né? Veja aí, a glorificação do heroísmo relaciona-se à mitificação das ações de guerreiros individuais. Não, né? Que atuam no campo da batalha, mesmo em condições de inferioridade numérica e de armamentos. Embora acho que os nazistas pudessem até exaltar pessoas que, né, vão lutar, mesmo em condições de menor armamento, não é essa a questão central, né? A D é a melhor, realmente. O gabarito é D de dado, né? D de dardo, de Danone, de Danette. Bom, é isso aí. Deixa eu parar aqui. É, Elizabeth, é a D mesmo. Você acertou. Você tem razão aí. Pessoal, então, estou acabando a aula por aqui. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder. Senão, a gente encerra agora. E aí, podemos encerrar ou tem alguma pergunta? Tava em dúvida com a C, Guilherme? É, mas não pode ser, né, cara? Tinha que ser a D mesmo. Então, podemos terminar aí, gente. Quero desejar para vocês, gente, muito boa sorte na prova da Unesp da segunda fase, né? Eu que agradeço, Elizabeth, pela sua atenção, por assistir a aula. E tamo junto, gente. Até a próxima. Valeu? Tchau aí. Falou. Até mais, hein? Tchau, Júlia. Até mais aí.